E nós voltamos a falar sobre a situação do Rio de Janeiro. É para lá que a gente vai agora, porque a Agatha Meirelles tem essas últimas informações. Agatha, é difícil até falar em, vamos continuar o dia a dia depois do que a gente observou ontem no Rio de Janeiro. Queria que você trouxesse os últimos acontecimentos por aí, como é que a cidade amanheceu. Imagino que até para vocês é difícil um pouquinho, voltar à rotina depois desse cenário de tantas mortes e considerado, inclusive, o cenário mais letal até aqui de operações no Rio. Bom dia para você. Oi, Thalita, excelente dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Rio de Janeiro, cidade vazia, pelo menos por enquanto. Quem podia está em casa, trabalhando de home office, todos os empregadores que poderiam deixar seus funcionários em casa estão fazendo isso. Por isso, o trânsito liberado, completamente liberado. No intervalo que eu faria de 10 minutos, eu levei um total de 6 minutos, então estava tudo muito livre nas ruas do Rio de Janeiro depois do dia de ontem. Dia completamente atípico. E aí falo como moradora do Rio de Janeiro há 30 anos. Nunca vi a sensação de medo que as pessoas estavam ontem, como vi durante essa operação. A gente está falando, para quem não acompanhou ontem, um pouco improvável, porque estava em todos os noticiários, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. A gente está falando de 64 mortes, mas esse número pode subir a partir de agora, porque tem corpos sendo colocados na praça principal do Complexo do Alemão para serem levados para o Hospital Getúlio Vargas. Então, a gente pode chegar a quase 100 mortos nessa operação. Desses, 4 são policiais envolvidos na ação, 2 policiais civis, entre eles um delegado, 2 policiais do BOP também, então esse número pode subir. Em relação à movimentação da cidade, a gente chegou a estar num estágio 2, que é um estágio, a gente divide em 5, que é um estágio de alerta aqui na cidade do Rio de Janeiro. Voltamos ao estágio de normalidade, mas ainda com muita atenção e cautela. Os transportes públicos estão funcionando normalmente, mas a gente vê por exemplo, essa hora da manhã, a gente veria uma Central do Brasil cheia, completamente lotada. Não é isso que a gente está vendo nesse momento. A gente está vendo algumas pessoas indo trabalhar com medo, perguntando, vendo se tem viatura, se não tem. Mesmo assim, é um dia difícil para o carioca, que depois de tentar voltar para casa, teve que voltar a pé, muita gente caminhando quilômetros e quilômetros, porque as viações, os transportes públicos foram completamente afetados. A gente está falando de mais de 200 linhas afetadas, desviadas, ônibus indo direto para a garagem, porque os criminosos estavam tirando a chave para atravessar o ônibus e complicar a vida da polícia militar. Lembrando que essa operação acontecia no Complexo da Penha e do Alemão. E aí, para localizar quem não mora do Rio de Janeiro, a gente está falando de quase 200 mil habitantes, mais de 26 comunidades, a gente está falando de complexos. Então, realmente, é um local de difícil acesso. Essas imagens que a gente está vendo parece muito a imagem de 10 anos atrás, quando a gente falava da invasão do Complexo do Alemão, da ocupação do Complexo do Alemão. Só que dessa vez a informação que a gente tem é que esses criminosos encontraram do outro lado a polícia. E aí teve confronto e parte desses mortos estão esses criminosos que estavam fugindo para a área de mata. Outro detalhe que chamou a atenção nessa operação foi a utilização de drone com granada. Eles conseguiram botar granada nos drones e soltar em cima dos policiais. E aí alguns policiais chegaram a ficar feridos. Hoje tem uma reunião do governador Cláudio Castro com a cúpula da segurança pública aqui do estado do Rio de Janeiro. Logo depois dessa reunião, ele vai se reunir com governadores de outros estados. E aí também tem algo no ar, porque ele disse que em outras ocasiões, em outras 3 operações, ele fez o pedido para pedir ajuda dos blindados das Forças Armadas e que isso foi negado. O ministro Ricardo Lewandowski chegou a citar que nenhum pedido foi negado, que em janeiro foi feito e que os motivos foram explicados, porque eles não cederiam esses blindados em relação à morte da capitã de mar e guerra no Complexo do Lins. E isso tudo, tem, não tem, tem GLO, não tem, vai ter, isso tudo
ao longo do dia de hoje. A gente vai acompanhar. Fato é que o governador Cláudio Castro disse que pediu ajuda, dessa vez não pediu, porque já tinha sido negado outras 3 vezes, pessoal. A gente está mostrando esse cenário de destruição de carros que foram usados, né, para fazer barricada, que foram incendiados. Há algum alerta neste momento, mesmo antes dessa reunião, que deve definir, inclusive, se haverá uma intervenção, né, mais contínua aí no Rio de Janeiro, mas de policiais, algum efetivo maior nas ruas, ou ainda é muito cedo para saber como é que vai ficar essa situação daqui para frente, né? E aí eu digo até da questão de segurança. Você disse que as ruas estão vazias, a população com medo, mas e os agentes de segurança são vistos na rua? Como é que está essa situação agora? Ontem à noite, quando tudo começou, porque eles começaram, Thalita, e aí eu vou tentar localizar quem não mora no Rio de Janeiro, eles começaram a fazer ações orquestradas. O Complexo da Penha do Alemão fica na zona norte do Rio de Janeiro. Eles começaram a atacar, por exemplo, comunidades dominadas pela mesma facção criminosa, que é o Comando Vermelho, na Zona Oeste, em outras partes da Zona Norte, e travaram a linha vermelha e a Avenida Brasil, que são as 2 principais vias expressas do Rio de Janeiro hoje, para tentar, de alguma maneira, tirar a polícia de dentro do Complexo do Alemão e da Penha, porque o que o trabalho de inteligência da polícia diz é que eles estavam muito perto do criminoso conhecido como DOCA, que é o chefe do tráfico de operações daquela região. Inclusive, tem um cartaz dos procurados com recompensa de R$100 mil, a maior recompensa já oferecida por um criminoso na história do Rio de Janeiro. Hoje, o que a gente vê nas ruas é o policiamento reforçado, inclusive foi a determinação do governador Cláudio Castro ontem, depois que esses ataques orquestrados começaram a acontecer e a população começou a ficar apavorada se isso aconteceria, por exemplo, em Madureira. E essas imagens que a gente está mostrando de comércio fechado, isso era 3 horas da tarde. Comércio que fecharia 5, 6 horas. A volta para casa, Central do Brasil lotada, era 2h30, 3 horas da tarde. Essa volta aconteceria de maneira gradual, mas todo mundo foi liberado ao mesmo tempo e aí o pânico, óbvio, chegou na população com esses ônibus atravessados. Hoje a gente tem todos os policiais nas ruas, ele suspendeu, o governador determinou, suspendeu, botou a ordem de todos os policiais, não tem folga para esses policiais, para que a sensação de segurança volte para esse morador de alguma forma, para que ele tenha segurança para conseguir trabalhar. Porque hoje ele está com medo de trabalhar, ele está com medo de sair de casa e não conseguir voltar. Porque ontem, quando ele saiu de manhã, ele sentiu muita dificuldade de voltar para casa, não só na região do Complexo da Penha e do Alemão, mas também em vários outros pontos do Rio, Thalita. Perfeito. Agatha Meirelles, muito obrigada, viu, pelas suas informações. A gente vai, inclusive, para Brasília agora, Agatha, para saber mais detalhes dessa reunião. Bom trabalho por aí, viu, Agatha? Para vocês também.